Bom dia! Seja bem-vindo ao culto da Igreja Presbiteriana do Butantã. Nós estamos começando um tempo muito especial de louvor, de adoração, de oração, de leitura da palavra, e eu gostaria muito que você participasse de todas as coisas, de todos os movimentos deste momento. Nós estamos fazendo o culto com muita exceção nesta manhã. A exceção de não usarmos o nosso templo, a exceção de estarmos online. E tudo isso por dois grandes motivos. O primeiro foi pelo decreto do governador do nosso estado, que determinou fase vermelha em todas as regiões de São Paulo. Então, por respeito à nossa comunidade, por obediência civil e por entender que a vida é um grande presente de Deus e que devemos preservá-la em todos os momentos, é que decidimos que os cultos seriam online. Mas há um segundo fator importante de não estarmos no templo. Eu estou na minha casa gravando essa mensagem. Alguns estudantes ou algumas pessoas que moram lá na nossa igreja, na casa dos estudantes, positivaram com a questão do Covid. E então, para preservação da equipe de transmissão, para preservação da equipe de música que teria que se deslocar até o templo, o conselho decidiu, então, fazer o nosso culto, cada um na sua casa, inclusive o pastor. Essa não é uma decisão tão simples e muito menos orientada por questões civis, por direitos civis. Eu sei que nós teríamos todos os direitos de abrir a igreja, mas o conselho, de modo muito responsável, decidiu que essa é uma orientação de saúde. E então, adotando este protocolo de culto, nós vamos fazer então apenas online. Eu sei que em casa a dispersão pode ser maior. Por isso eu quero convidar o seu coração e a sua mente a um foco muito especial a tudo aquilo que vai acontecer aqui nessa manhã. Esteja atento aos cânticos, esteja atento às orações, às leituras bíblicas, e eu tenho certeza que esse tempo será extremamente abençoador. Eu tenho certeza que isso vai passar. Logo, todos estaremos vacinados e logo poderemos estar juntos de novo, cultuando e adorando a Deus. Que saudades de estar com a igreja, a multidão em festa, celebrando e adorando a Deus dentro daquele espaço tão bonito que o Senhor nos deu. Que bom que o Senhor disponibilizou a internet. Que bom termos este grande presente do Senhor. Que bom poder adorar a Deus com vocês. Deus os abençoe. Deus os guarde. Que este culto seja extremamente abençoador ao seu coração. Vamos juntos louvarmos ao Senhor. Pai querido, oramos a Ti, Senhor, neste momento, pedindo, Senhor, para todos os membros da nossa igreja, familiares, amigos, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, Senhor, contra essa epidemia, Pai. É o que nós estamos sofrendo, Pai. O mundo inteiro, Pai, está sofrendo. Pedimos, Senhor, as Tuas mãos poderosas sobre cada cabeça, Senhor, para que possamos, Senhor, logo voltarmos a conviver na Tua casa de oração, Pai, junto com os irmãos, para podermos compartilhar nosso culto, Pai. Te peço também agora, Pai, que esteja com o pastor Alexandre, que vai trazer a mensagem e que estas possa tocar cada coração, para que cada um possa, Senhor, se sentir aliviado e protegido por Ti, Pai. Eu te peço, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nós, Pai. Amém, Senhor.
quero ler com vocês Isaías capítulo 53, do verso 2 ao 12, na Bíblia a Mensagem. O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou as nossas doenças, nossas deformidades, tudo que havia de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar. Golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo, eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira, mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo no sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Daquele terrível angústia de alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Amém.
vamos iniciar uma nova caminhada na Igreja Presbiteriana do Butantã. Uma série de mensagens muito importante, chamada Jesus de Nazaré, perguntas sinceras, respostas honestas. Nós estamos há algumas semanas para a celebração da festa mais importante do cristianismo, a morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa. Esta é uma festa muito importante e significativa, porque só através da morte e ressurreição de Jesus é que todos os outros acontecimentos da vida de Cristo fazem sentido. Só porque Jesus morreu e ressuscitou é que nós conseguimos entender a festa do Natal. É porque Jesus morreu e ressuscitou é que a gente olha para suas falas e adotamos os seus valores e os seus princípios para as nossas vidas. É porque Jesus morreu e ressuscitou que os milagres fazem sentido. Apesar dessa festa ser altamente significativa, eu entendo também que existem perguntas importantíssimas que fazemos diante dos fatos históricos narrados pelos evangelhos. Se você já não fez alguma dessas perguntas, você conhece alguém que já as fez. São dúvidas da mente e do nosso coração. E elas são possíveis e totalmente legítimas. A espiritualidade cristã apresenta alguns mistérios importantíssimos. E alguns dos mistérios que não são respondidos, é bem verdade. Nós só conhecemos aquilo que Deus aprove a Deus quis revelar a nós. Mas eu não posso negar que existem mistérios e respostas que não são possíveis de serem dadas a perguntas que são realmente importantes. Porém, existem algumas possibilidades. Eu quero, nessas próximas semanas, levantar algumas dessas perguntas que a gente faz, ou que você está fazendo, ou que talvez você a tenha silenciado, e como um facilitador, ajudar você a tirar as suas próprias conclusões. Eu quero te convidar a caminhar de forma importante nessas perguntas. Antes, eu quero sugerir a leitura de um livro. Este livro do John Stott, A Cruz de Cristo. Um livro que impactou uma geração importantíssima e que pode impactar também as nossas vidas. Compre esse livro, acesse esse livro. Talvez a Páscoa, a Cruz de Cristo, ganhe uma nova dimensão para a sua jornada. Para a gente começar, então, essa série de mensagens e de algumas perguntas, é importante a gente entender onde é que nós encontramos evidências importantes a respeito de Jesus. Nós, como cristãos, acreditamos que a Bíblia Sagrada foi um grande presente de Deus. E dentre dos concílios que a igreja realizou, ela adotou para si 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É ali que a gente encontra as histórias de Jesus. É ali que a gente aprende um pouco mais a respeito dos seus sermões, das histórias que ele contava. É ali que a gente entende fatos históricos da vida de Cristo. É ali que a gente lê sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Mas esses evangelhos podem ser questionados quando alguém diz, ok, eles são tendenciosos. E fazer a seguinte pergunta: Jesus realmente foi uma personagem histórica? Muito pouco nós temos de questionamento sobre isso, mas ele já foi levantado. Para colaborar com o entendimento de que Jesus sim existiu historicamente, só citar Mateus, Marcos, Lucas e João talvez não seja tão concreto. Será importante olharmos para algumas testemunhas externas.
Vem comigo. Eu quero mostrar para você apenas 3 testemunhas que podem nos ajudar a entender que realmente Jesus foi uma personagem histórica. A primeira testemunha que eu quero chamar é Flávio Joséfo. Flávio Joséfo escreveu um livro chamado A História dos Hebreus. No livro 18, que foi escrito mais ou menos no ano 93 depois de Cristo, então uns 60 a 70 anos depois da vida de Jesus, a gente encontra uma narrativa de um sujeito que não era cristão, antes ele era um judeu, produzindo uma história para contar aos romanos um pouco da história dos judeus, e nesta narrativa histórica ele fala de Jesus. Veja, ele diz assim: havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus como entre os gentios. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram. Porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia. Como os divinos profetas tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Então, na história dos judeus, esse narrador ou esse historiador, escrevendo um texto para romanos entenderem a respeito um pouco da história dos judeus, nos fala da existência de Jesus. Existe uma outra testemunha que eu quero chamar para vocês, é Cornélio Tácito. Este é um historiador romano e ele escrevendo a Roma Imperial, ele fala de Jesus. Veja só o texto dele. Ele diz assim: o autor desse seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava a alastrar-se, não só por toda a Judéia, origem desse mal, mas até dentro de Roma. Vejam, um historiador romano já marca a existência de Jesus. Sim, para Cornélio Tácito, Jesus foi uma personagem histórica. Não, Cornélio não era um cristão. Cornélio era um romano. Tanto é que ele chama os cristãos de uma seita perniciosa. Mas ele diz, sim, Jesus existiu. Uma terceira e última testemunha é o Plínio o Jovem, o cara que estava governando a região da Ásia Menor e numa dúvida a respeito de como tratar os cristãos, ele escreve um documento oficial para o imperador romano, perguntando como eu devo tratar os cristãos que se convertem ao culto do imperador. Veja o que ele diz. Aqueles que negaram que eles foram ou haviam sido cristãos, se invocassem os deuses segundo a fórmula que havia estabelecido, se fizessem sacrifícios com incenso e vinho para a tua imagem, que eu havia mandado trazer junto com as estátuas dos deuses, e se além disso amaldiçoavam a Cristo, nenhum dos quais, aqueles que são realmente cristãos, é dito que pode ser forçado a fazer isto. Este achei melhor libertá-los. Plínio reconhece a existência de Jesus pelo testemunho daqueles que eram cristãos de verdade, que mesmo em meio à tortura, à perseguição, às dificuldades, não negavam o nome de Jesus. Eles morriam dizendo, sim, Cristo é o Senhor. Muito bem. Essa talvez não seja uma dúvida contundente a respeito da existência de Jesus ou não. Sim, ele existiu. Ele passou pelas nossas ruas, ele caminhou por entre nós, fez alguns discípulos, algumas discípulas, marcou vida de pessoas, até que ele foi condenado à morte. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã,
e tentar responder para vocês rapidamente é: se ele era tão bom, do que ele foi acusado? Se as pessoas que cruzaram um caminho de Jesus Cristo diziam que testemunhavam dizendo da bondade de Jesus, por que ele foi morto? Por que ele foi condenado? Vamos imaginar um grande tribunal reunido com todas as testemunhas e todos os movimentos em direção a Jesus e ouvíssemos que ele foi condenado e com uma pena capital, a morte, não há alternativa. A pergunta sincera que a gente faria é: poxa, eu vi ele alimentar as multidões, eu vi ele curar doentes, eu ouvi as suas mensagens de paz, eu vi os seus movimentos intencionais àqueles que estão oprimidos, àqueles que eram pobres. Por que ele foi condenado? Qual é a acusação? Eu quero então ler com vocês uma ata de uma parte do tribunal de Jesus. E talvez a gente consiga entender um pouco melhor quais foram as acusações contra o Cristo. Marcos, capítulo 14, versículo 53 ao versículo de número 65. Jesus acabara de ser preso. E então, Marcos narra o seguinte: levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Aqui é o sinédrio reunido. Provavelmente umas 75 pessoas se reuniram em torno do sumo sacerdote para acusarem Jesus de algumas coisas. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? E todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Aqui está uma parte do julgamento de Jesus. E essa pequena parte do julgamento nos ajuda a entender um pouco sobre as acusações contra Cristo. São 3 acusações. São 3 pessoas dizendo coisas diferentes a respeito de Jesus. O primeiro grupo que nós encontramos é o grupo violento, o grupo dos religiosos, que acusavam Jesus de blasfêmia, de heresia. Veja o que diz o versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estava ali reunido a nata da teologia judaica, todas as correntes
teológicas lá estavam reunidas. Todos os formados no seminário teológico da Judéia ali estavam. Pessoas que conheciam a Bíblia corretamente, todos os versículos de cor. E eles se reuniram, procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Que coisa triste! Homens que se reúnem em torno da palavra de Deus, da orientação divina, e o desejo dessa reunião é o desejo da violência, é o desejo da morte. Não foi a primeira vez que religiosos tentam sabotar a vida de Jesus. Em outros momentos, a gente encontra Jesus tendo um encontro com religiosos e sendo acusado de blasfêmia. Vejam esse texto aqui comigo. Jesus diz aos religiosos: eu vou mostrar muitas boas obras da parte do meu Pai. Jesus está dizendo, eu estou fazendo coisas boas. E aí ele pergunta, por que vocês querem me apedrejar? Não faz sentido. Por tanta bondade que eu realizo, vocês quererem se levantar contra mim, atentarem contra a minha vida? Então eles respondem, não vamos apedrejar por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Aqueles homens olham para Jesus e dizem, você é um homem simples, você tem o suor no seu rosto, você sente fome, você sente sede, você precisa de uma cama para dormir, você tem poeira da estrada da Palestina nos seus pés. Aliás, você é um iletrado, um homem simples, nunca frequentou as nossas faculdades de formação teológica. Homem simples, homem igual a essas outras pessoas simples. E você diz ser Deus. Você merece a morte. Esses sujeitos estão usando um texto bíblico lá de Levíticos 24, versículo 16, um texto lá do Antigo Testamento, da lei, que dizia, quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar um nome, terá que ser morto. Como é que Jesus, um cara que a gente sabe quem é a mãe, Maria, a gente sabe que o pai dele era um simples carpinteiro, José, a gente sabe que você cresceu em Nazaré, como que você, sendo simples, se diz ser Deus, você é um blasfemo, um herege. E então, com todo o ódio e com toda a raiva possível, aqueles homens se agachavam, pegavam em pedras e desejavam matar ao Cristo. Que coisa interessante. Homens religiosos violentos. Homens religiosos que desejam a morte de outros. Talvez porque eles estavam familiarizados com as coisas de Deus e se insensibilizaram com o agir do próprio Senhor. Diante deles estava a segunda pessoa da Trindade, mas porque eles lidavam há muito tempo com as coisas de Deus, eles não conseguiam perceber o próprio Deus diante deles. Eram homens que desejavam defender as coisas de Deus. Eram defensores das coisas de Deus, mas que não se importavam mais com o ser humano. Como se as coisas de Deus precisassem ser protegidas contra toda pedrada. Eu fico imaginando assim, que às vezes religiosos são aqueles que dizem, nós protegemos um vitral fino, bonito, mas muito frágil, e então nenhuma pedra pode ser tacada contra ele, e então fica protegendo Deus.
e nessa proteção desejam matar, como se as coisas de Deus fossem muito simples, frágil, fraca. E então, para essa proteção, eles passam acima de tudo e de todos. Inclusive, se houver a necessidade de derramamento de sangue, que assim o aconteça. São homens tão acostumados com a instituição, tão institucionalizados com os movimentos de Deus, que abandonaram totalmente a graça, o amor, o perdão, a possibilidade do contraditório. Gente violenta e maldosa acusaram Jesus de heresia e de blasfêmia. Mas há uma segunda acusação contra Jesus. E a segunda acusação talvez parta um pouco mais que vai mexer um pouco mais com o Império Romano. Se a primeira acusação tem a ver com movimentos religiosos, o segundo movimento tem a ver com movimentos políticos. Porque Jesus vai ser acusado de agitador político. Sim, os judeus conseguiram subornar algumas testemunhas, e essas testemunhas diziam o seguinte: nós ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos de homens. O templo não era só um movimento religioso, também era um movimento político. O que essas testemunhas estão dizendo é que Jesus vai destruir o templo que existia, construir um novo templo e, a partir desse novo templo, estabelecer o trono do Messias e vencer todos os inimigos judeus, inclusive o Império Romano. Não! Ele não está pregando a salvação, diziam essas testemunhas. Ele não está nos reconectando a Deus. O que o Messias vai fazer é formar um grande exército, estabelecer um trono em Jerusalém e vencer tudo e todos. Um movimento político revolucionário. Tanto é verdade que num outro julgamento de Jesus, mais para frente, quando ele está diante agora do Império Romano, diante de Pilatos, Pilatos diz assim: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. A crucificação tinha por objetivo ser um espetáculo pérfido, terrível, a mais dolorosa e humilhante morte possível daquele tempo. Ela era utilizada no início da sua utilização para punir escravos, piratas e inimigos do Estado, inimigos do Império Romano. Ela era reservada a pessoas simples, escravos e trabalhadores, cidadãos da classe baixa. As vítimas da crucificação eram despidas e colocadas em exibição pública, simplesmente para diluir qualquer movimento revolucionário contra o Império Romano. Aquele que seria morto numa crucificação era lentamente torturado, de modo que pudesse servir de espetáculo e de dissuasão. Ninguém mais vai querer se rebelar contra nós. O segundo grupo de pessoas diz: Jesus é um agitador político. Se os religiosos diziam que Jesus era um blasfemo, um herege, as falsas testemunhas diziam: ele era um agitador político. Mas sabe o que é curioso? Que tal a gente ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito de si? E aqui está a acusação, a terceira acusação contra Jesus. Ele se dizia ser Deus, não porque testemunhas diziam como os religiosos, mas ele mesmo se apresentou como Deus. O sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus.
E eu quero que você preste atenção agora neste depoimento de Cristo. E você verá o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Jesus diz, sim, não há mais mistérios, não há mais enganação, não há mais testemunhos falsos. Vocês não precisam forçar nada. Eu vou revelar o mistério para vocês. Eu sou o Cristo, o ungido de Deus, o esperado, aquele que vai mudar a história de pessoas. Eu sou a segunda pessoa da Trindade. E mais ainda, eu sou o Filho do Homem. Esse termo é importantíssimo, porque um judeu, quando ouvia essa expressão Filho do Homem, automaticamente era remetido para Daniel capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Prestem atenção no que esse texto diz, porque essa é uma visão de Daniel. Ele diz, na minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Eu vi alguém com pés, eu vi alguém com tronco, eu vi alguém com braços, eu vi o rosto dessa pessoa. Era um ser humano, e ele vinha das nuvens dos céus, e se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridades, glória e reino, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Sabe o que Jesus está dizendo àquelas pessoas? Ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade, toda a glória, o reino é meu, todos os povos, todas as nações, pessoas de todas as línguas virão para me adorar. Eu tenho um reino, não é um reino tão pequeno como o Império Romano, tão frágil quanto os movimentos judaicos. O meu reino é eterno. Ele nunca, nunca, nunca será destruído. Jesus estava se apresentando como o próprio Deus. Sim, eu sou Deus. O Deus eterno. O Deus que num determinado momento da história decidiu criar todas as coisas. O Deus que escolheu um povo para si. Um Deus que enviou profetas. Um Deus que é adorado por anjos e por homens. Que está sendo humilhado. É engraçado que quando a gente pensa na humilhação de Cristo, a gente pensa somente na cruz, mas a gente se esquece que o Deus eterno teve que nascer de uma mulher. Ele teve que aprender a andar, a comer, aprender a ler. Ele passou pela adolescência. Ele enfrentou os dilemas da juventude. Ele teve fome e sede. Ele não tinha onde dormir. A história de Cristo é a história do Deus que se humilha em nosso favor, para nos salvar. Gente, quem é Jesus para você? Se Ele é quem diz ser, a nossa vida vai mudar diante dele. Nós estamos diante do Deus grande, eterno e poderoso, que passa por todas as humilhações. Eu convidei você, no início dessa mensagem, a ler o livro A Cruz de Cristo, de John Stott. E nesse livro, de forma muito interessante, John Stott nos lembra de uma pequena peça de teatro chamado O Longo Silêncio. Olha só o que acontece nessa peça. No fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus.
A maioria fugia da luz brilhante que lhes apresentava pela frente. Mas alguns grupos falavam animadamente, não com vergonha abjeta, mas com beligerância. Pode Deus julgar-nos? Como pode ele saber acerca do sofrimento? Perguntou um impertinente jovem de cabelos negros. Ela rasgou a manga da blusa e mostrou um número que lhe fora tatuado num acampamento de concentração nazista. Nós suportamos terror, espancamentos, tortura e morte. Em um outro grupo, um rapaz negro abaixou o colarinho e... Que isto quer dizer? Exigiu ele, mostrando uma horrível queimadura de corda, linchado pelo único crime de ser preto. Em outra multidão, uma colegial grávida de olhos mal criados. Por que devo sofrer? Murmurou ela. Não foi culpa minha. Fui abusada. Por toda a planície havia centenas de grupos como esses. Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e do sofrimento que ele havia permitido no seu mundo. Quão feliz era Deus por viver no céu, onde tudo era doçura e luz, onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio. O que sabia Deus acerca de tudo o que o homem fora forçado a suportar neste mundo? Pois Deus leva uma vida muito protegida, diziam. De modo que cada um desses grupos enviou o seu líder escolhido por ter sido o que mais sofreu, um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um artrítico horrivelmente deformado, uma criança talidomídica. No centro da planície, tomaram conselho uns com os outros. Finalmente, estavam prontos para apresentar o seu caso. Antes que pudesse qualificar-se para ser o juiz deles, Deus deve suportar o que suportaram. A decisão deles foi que Deus devia ser sentenciado a viver na terra como homem, que ele nasça judeu, que haja dúvida acerca da legitimidade do seu nascimento. Desse-lhe um trabalho tão difícil que, ao tentar realizá-lo, até mesmo a sua família pensará que estará louco, que ele seja traído por seus amigos mais íntimos, que ele enfrente acusações falsas, seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz covarde, que ele seja torturado. Finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho. Então que ele morra de tal forma que não haja dúvida de que morreu, que haja uma grande multidão de testemunha que o comprove. E quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um grande e longo silêncio. Ninguém ousou proferir mais palavra algumas. Ninguém nem se moveu, pois de súbito todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. Sim, naquele lugar, sendo humilhado por homens violentos, por mentiras do Estado, estava a terceira, ou melhor, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus que, por amor a mim e a você, entrou na história. Quem é Jesus para você? Um blasfemo? Simplesmente um agitador político? Ou Deus de amor? C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, escreveu o seguinte: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo,
por ser um louco. Pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção. Ele não quis deixá-la. Jesus é quem ele afirma ser, ou ele é o maior charlatão que o mundo teve notícias? Não, ele nunca disse ser um homem bom. Ele nunca disse ser um sábio oriental, um anjo de luz, um ser evoluído ou um grande profeta. Jesus dizia ser o próprio Deus. De novo, quem é Jesus para você? Se você responder que ele é um homem bom do passado, um grande profeta, um ser de luz, um anjo especial, eu preciso te dizer que Jesus nunca disse ser essas coisas. Porque um homem bom não pode dizer que é Deus. Um anjo de luz nunca poderia dizer que é Deus. Um profeta nunca se apresentou como Deus. Jesus dizia, eu sou Deus. Se você acredita nisso, se você diz que Jesus é uma personagem histórica, sabe que essa personagem dizia-se ser o próprio Deus. E se ele o é, toda a estrutura da nossa vida é transformada. Eu quero terminar fazendo 3 convites. O primeiro convite é para você que ainda não entendeu que Jesus é Deus. Eu quero convidar você a iniciar uma jornada. Leia um evangelho. E ao ler um evangelho, faça a seguinte oração. Deus, eu não sei se o Senhor existe e nem sei se Jesus é o próprio Deus, mas eu queria que o Senhor se revelasse para mim. Acompanhe essa série de mensagens. E daqui 3, 4 meses, eu te vejo lá na igreja, fazendo o seu batismo. Inicie essa jornada com coragem e de verdade, lendo os evangelhos, e você vai ser impactado, não pela história de um bom homem do passado, mas pelo Deus de amor que veio em sua direção. O segundo convite que eu quero fazer é a respeito daqueles que já estão caminhando há um tempo, que já ouviram essa história, mas ainda não tiveram a coragem de se render. Eu convido você a fazer uma oração muito simples, dizendo, Senhor, eu me rendo, e eu entendo que o que você fez foi por mim, e eu quero ser um discípulo ou uma discípula. Por favor, me ensine cada dia mais ao seu respeito. Leia o Evangelho, e talvez daqui a alguns meses a gente esteja sentados junto em torno de uma mesa, conversando sobre os valores de Jesus e sendo impactados pelos valores e princípios deles para as nossas vidas. O terceiro e último convite é para aqueles que entenderam que Jesus é Deus, mas que estão levando uma vida muito mais ou menos, sabe? Eu quero dizer que se Jesus é Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da sua vida. E Ele quer te dar um novo estilo de vida, com novos valores e novos princípios. A gente iniciou esse culto lendo Isaías 53. O plano, diz Isaías, era para que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que ele visse o fruto disso. Vida, vida e vida. Essa é a tradução da Bíblia Mensagem. Isaías 53, numa versão mais tradicional, mais antiga, diz assim,
ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por amor a você, o Deus eterno entrou na história, passou por todas as humilhações, porque Ele vai olhar para as nossas vidas e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena morrer por essas pessoas. Senhor, que a Tua bondade invada as nossas vidas a cada dia e de modo muito especial nesse domingo, nos impactando com a mensagem do Deus de amor que veio em nosso encontro para nos salvar. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais entender a respeito dessas verdades, que no meio das nossas dúvidas, das nossas inquietações, haja um movimento do Teu Espírito, iluminando mente e coração. Ó Deus, nós queremos nos prostrar diante de Ti de verdade e dizer: louvado seja o Teu nome para sempre. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.